Olá, minha gente querida, estamos aqui novamente com a Maria Clara Bingeman e o assunto de hoje é um assunto que me empolga muito, que é a teologia latino-americana. Se a senhora puder, então, por favor, dizer um pouco o que é particular da teologia latino-americana, como é que surge essa noção, né, de uma teologia propriamente da América Latina. Como é que é isso? Então, Suzana, olá, como para você, boa tarde. Para mim também é um assunto que me empolga muito. Eu fui formada nessa teologia, né? Porque o Concílio Vaticano II começou em 1962, terminou em 65. E ele abriu a percepção, a concepção do que é a fé e do que é a igreja e do que é o discurso sobre a fé, que é a teologia, abriu em várias direções. A teologia começou a dialogar com a cultura, começou a dialogar com a história, com as realidades terrestres, né? Com tudo aquilo que faz a vida humana e tal. E começaram a surgir as teologias contextuais, né? Saídas de um determinado contexto, né? A teologia até então tinha um discurso universal, inclusive se estudava teologia em latim, e praticamente 3/4 dos tratados era Santo Tomás, alguma concessão a Santo Agostinho, a parte bíblica era meio pequena, porque isso era coisa de protestante, não era tanto de católico e tal. Mas aí, então, se viu a importância de cada teologia, cada igreja local, cada região, cada contexto, né? Fazer a sua teologia a partir dos seus desafios, né? Então, em 68, acontece em Medellín, na Colômbia, a segunda conferência do Episcopado Latino-Americano, onde, então, os bispos da América Latina, reunidos e inspirados pelo concílio, por essa abertura dada pelo concílio, percebem que tem que parar de ser uma igreja reflexo, que só repete o que a Europa diz, e ser uma igreja fonte, né? Gerar seus próprios conteúdos teológicos, a partir do seu contexto e dos desafios que encontra na sua realidade. E é então que a igreja latino-americana, ali representada pelos seus pastores, vê que o grande desafio na América Latina não é tanto a racionalidade moderna, o ateísmo contemporâneo. Isso também era presente, mas não é a coisa mais importante. O mais importante é a falta de equidade, a desigualdade estrondosa, escandalosa, né? A injustiça e a opressão que assolam o continente latino-americano. Então, a igreja se autocompreende como devendo caminhar para as margens, né? Fazer uma opção preferencial por esses que estão às margens, que são as vítimas do progresso, que não gozam das benesses do progresso, ao contrário, né, vivem cada vez numa opressão maior e cuja voz não chega aos governos, aos representantes, não chega às igrejas também, né? E isso é um escândalo muito grande. Bom, então, a partir dessa conferência de Medellín, a Igreja Latino-Americana traça 3 prioridades: a opção preferencial pelos pobres, a articulação das bases comunitárias, que depois vai se nomear comunidades eclesiais de base, um modelo de igreja a partir da base, e a teologia, que pensa os conteúdos da fé a partir da realidade. E essa será, então, a teologia da libertação, né? Essa teologia da libertação vai, então, ser lançada praticamente em Medellín, 1968, oficialmente pelos bispos latino-americanos. Gustavo Gutiérrez, um teólogo peruano que estava em Medellín, assistiu Medellín como assessor, como jovem teólogo, estava fazendo seu doutorado em Lovaina, na Bélgica, vai então escrever o livro que vai ser assim um manifesto da teologia da libertação, o livro que se chama Por uma Teologia da Libertação, Perspectivas. Ali, Gustavo Gutiérrez defende, então, que a teologia tem que ser uma reflexão crítica sobre a praxis, que não é tanto uma questão de conteúdos teóricos, né? Nada contra a ortodoxia, e a gente segue a tradição da igreja, mas isso não adianta nada se isso não tiver um impacto na praxis, né? Então, o maior continente cristão do mundo, ali onde está a maioria dos cristãos do mundo inteiro concentrada, que é a América Latina,
e onde tem mais injustiças, a distância entre os ricos e os pobres, a concentração da renda na mão de alguns em detrimento dos outros. Então não se entende como é que isso não passa para a realidade e para a praxis, né? Então, o livro de Gustavo Gutierrez faz um sucesso estrondoso, é traduzido e lido em todos os meios eclesiais do continente, e a teologia latino-americana passa a se autocompreender como a teologia da libertação, uma teologia com rosto latino-americano. Dentro dessa teologia existem alguns acentos, algumas correntes. Então, Brasil e Peru fizeram uma teologia mais centrada nas questões econômicas, sociais e políticas, né? Aqui, no Brasil e no Peru, foi onde se desenvolveu mais a questão do pensar, as teorias econômicas, o diálogo com as ciências sociais, com a sociologia, com a história, né? Já a Argentina, o Chile, né? Desenvolveram muito a chamada teologia do povo, teologia del pueblo, que se preocupava mais com as questões culturais. Era uma teologia a partir dos pobres, sim, mas a partir das cerimônias religiosas dos pobres como focos, inclusive de resistência da sua cultura, como os pobres expressavam a sua fé, né? Como essas manifestações religiosas dos pobres tinham que ser cuidadas, porque eram preciosidades que revelavam a identidade desses povos e os seus anseios e as suas aspirações. Então, essas duas maneiras de fazer a teologia latino-americana não se excluem absolutamente, mas estão sob o mesmo guarda-chuva da teologia da libertação. E por que o termo libertação? Por isso, porque a teologia se compreende como uma palavra qualificada, um discurso que quer ajudar a libertar as pessoas. Ajudar, não libertar, porque são os pobres que se libertam. Eles têm que ser o sujeito da sua própria libertação. E a teologia, e os teólogos, e as teólogas têm que estar junto com eles, pensando junto com eles, tomando das suas experiências, elaborando sistematicamente os conteúdos que recolhem, né, nessa proximidade e nessa experiência, e devolvendo isso, feito teologia, para ajudar na libertação. Junto com os teólogos estão também pessoas de outras áreas do saber, né? Sobretudo das ciências sociais, da história, da sociologia, da economia, da antropologia, né? Bom, os anos 70 foram muito ricos nessa teologia. Foi quando a teologia, realmente a teologia latino-americana, começou a ser lançada, e havia muitos teólogos no continente que passaram a ensinar essa linha teológica nos seus cursos. Eu tive o privilégio de ser aluna de Clodovis Boff, de Libânio, de protagonistas realmente dessa teologia. E realmente muda o esquema mental, né? Muda a maneira como você entende o fazer teológico, né? A teologia tem que contribuir de alguma maneira para o crescimento da humanidade, para a vida, para que a vida seja mais vida e os que não têm vida em plenitude possam tê-la, né? Então foi um momento muito rico e muito bonito. Muitas iniciativas aconteceram, né, a nível de todo o continente. A maior, mais significativa delas, eu acho, que é a coleção Teologia e Libertação, que começou com um projeto de ter 50 volumes, repensar todos os temas teológicos à luz da perspectiva da libertação, né? Então, muitos livros foram lançados, imediatamente traduzidos, eram traduzidos em várias línguas, né? Português, espanhol, italiano, alemão, inglês, né? E começaram a ser lidos na Europa, começaram a ser lidos nos Estados Unidos, ou seja, é um movimento que, sendo continental, sendo contextual, ganhou o mundo, né? O resto do mundo, a igreja de outras latitudes, se interessou, viu que ali tinha algo bem novo e bem importante, né? E, bom, a história da teologia da libertação teve percalços, evidentemente, né? Em 1978, com João Paulo II, João Paulo II era polonês. Ele tinha tido que enfrentar o comunismo como um inimigo do catolicismo, realmente, né? Então, quando ele viu que a teologia da libertação usava certas categorias marxistas para fazer a sua análise da realidade, ele se preocupou muito, né? E a gente entende por quê.
ele não conseguia entender que se usasse, que era essa a explicação que os teólogos davam, que usavam as categorias, mas não abraçavam a visão de mundo materialista, né? Bom, aí muitas das iniciativas que tinham começado com muito gás e muita força foram um pouco cerceadas, né? A tal coleção, que era para ter 50 volumes, só teve 20, porque aí tinha que passar por muitos censores, então foi parada no meio, né? Isso assim, o João Paulo II foi eleito em 78, quer dizer, os anos 80 foram os anos dessa crise, né? Dessa desconfiança por parte do Vaticano em relação à teologia latino-americana, e culminou com 1989 a queda do Muro de Berlim, a queda do socialismo real, que parecia então que todas as utopias defendidas pela teologia latino-americana realmente tinham acabado, não deram certo. Muita gente se pergunta depois disso, então, a teologia da libertação morreu? Absolutamente não, né? Quer dizer, acho que a crise foi benéfica, porque ela teve que se autoavaliar, ver os erros cometidos, que sempre, tudo que é humano, né, é falho, sujeito a erro, mas ver também as novas possibilidades que se abriam. Então, acho que resumindo, se pode dizer que a teologia latino-americana não desistiu nem deixou de lado a opção pelos pobres, mas passou a tratar não somente da pobreza econômica, sociopolítica, mas também da pobreza cultural, antropológica, e começou a tocar e se ocupar de temas como a ecologia, né, o feminismo, a questão do gênero, da mulher, a questão da diversidade religiosa e a questão do diálogo interreligioso, mais adiante a questão do colonialismo, enfim. Na América Latina, nós não tem um povo, tem vários povos, várias nações. Os povos originários são muito numerosos, cada um deles tem uma língua, uma tradição, tudo isso, e uma religião, né? A América Latina já desde os seus inícios é plurireligiosa, né? O cristianismo veio junto com a colonização, mas não homogeneizou religiosamente a América Latina. Então sempre é uma teologia a partir das margens e não do centro, né? Continua sendo. E agora o tema que está realmente assim na crista da onda e que está evoluindo e crescendo muito é a questão da decolonialidade, né? Aprendendo então a fazer teologia a partir do sul, né? Efetivamente eu acho que a vinda do Papa Francisco trouxe uma abertura muito grande, né? Para isso, um Papa latino-americano, ele deu muita força, né, a uma teologia que estava meio golpeada e também meio procurando o seu espaço. Eu acho que ele reforçou o caminho que ela está fazendo. Eu vejo com muita esperança o futuro da teologia latino-americana. Eu acho que uma coisa que fica muito forte é como é um sinal também da obra do Espírito, né? A gente falou em conversas anteriores sobre esse Deus que irrompe na história, isso, no contexto em que se está, né? Então... Eu, assim, quando o Papa Francisco foi eleito e começou a agir, a falar, eu jurei nunca mais duvidar da assistência do Espírito Santo à sua igreja, que era um momento muito difícil, né? E foi assim, o Papa certo, para o momento certo. Eu acho que foi muito uma bênção de Deus, realmente, né? E espero que ele ainda tenha alguns anos mais de pontificado e que o seu sucessor leve adiante as reformas que ele começou, né? E foi muito importante. Deus irrompe na história, como você diz. É isso mesmo. Muito bem, então quem quiser saber mais profundamente sobre a teologia latino-americana, tem um livro da Maria Clara, publicado pela Vozes. Traduzido pela Suzana. Teologia Latino-Americana, Raízes e Ramos. Isso. Então, muito obrigada, Maria Clara. Obrigada a você. E até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.